O que é sionismo? Esse termo que a gente tanto usa para falar sobre o Estado de Israel e para explicar todas as violências que Israel promove contra os palestinos. O sionismo é a base ideológica e política do Estado de Israel. Ele surgiu no século XIX, no contexto de nacionalismos europeus. No final do século XVIII e durante o século XIX, criou-se a ideia, o conceito de que cada povo, cada nação deveria ter um Estado. Então, os espanhóis tinham seu nacionalismo, os alemães, os austríacos e por aí vai. Naquele contexto, então, no século XIX, foi criado o sionismo, o nacionalismo judaico, que defendia uma pátria nacional e exclusiva para os judeus. O nome sionismo vem de Sion, que é o nome de uma das colinas de Jerusalém, fazendo então menção ao território da Palestina. Então, quem articulou o sionismo, sistematizou o sionismo, foi um jornalista austríaco judeu chamado Theodor Herzl, que em 1896 publicou o livro O Estado Judeu, onde ele sistematizou o sionismo, pregando a criação de uma pátria nacional e exclusiva para os judeus. E como o sionismo é um movimento político do século XIX europeu, ele está, na sua essência, carregado de racismo, exclusivismo, enfim, é um projeto colonizador por natureza, ou seja, ele visa explorar uma região e a sua população para formar lá uma entidade política. E esse é o grande problema do Estado de Israel, desde a sua concepção. A formação de um Estado exclusivo para os judeus. Isso envolve perseguir e expulsar quem está naquele território. Então, o sionismo é isso, o movimento nacionalista judaico do século XIX que pregava a criação de um Estado exclusivo para os judeus. Então, é a base ideológica e política do Estado de Israel. O sionismo ele é racista, etnocêntrico, ou seja, ele coloca apenas o judeu no centro. Ele é racista, etnocêntrico e colonizador por natureza. Naquele contexto, a gente até entende, compreende que os judeus eram muito perseguidos na Europa. Na Europa Oriental, ali na Rússia, Polônia, aconteciam os pogroms, que eram os linchamentos públicos de judeus. Então, se criou essa ideia de que os judeus precisavam de uma pátria. Acontece que seria então uma pátria exclusiva, e o problema está aí. Os sionistas, não só o Theodor Herzl, outros que publicaram outras obras, se encontravam... Eita, falha. O projeto sionista englobava outros intelectuais além do Theodor Herzl. Então eles publicavam livros, artigos, se encontravam em congressos internacionais, enfim, estavam organizados politicamente. Além da perseguição aos judeus para justificar a criação de Israel, se falava também da questão bíblica. Então, os sionistas, apesar de a maioria daqueles sionistas do século XIX e XX serem laicos, eles usaram de um imaginário de símbolos judaicos para justificar Israel. É aquilo que eu falei num vídeo, a relação entre política e religião. A política tende a usar a religião para se justificar, para legitimar os seus projetos. E aí, pasmem, os dois primeiros locais para criar o Estado de Israel não foram a Palestina, não foi a Palestina, foram Uganda, na África, e a Argentina. Não lembro qual a ordem, se foi exatamente nessa ordem, Argentina, Uganda, Uganda, Argentina. Mas a opção pela Palestina só veio depois, quando entraram ali os interesses do Reino Unido, da Inglaterra, uma potência colonizadora naquele período. Então o sionismo sempre esteve ali de mãos dadas com o colonialismo europeu. Não se engane, por isso ele é tão problemático. E já naquele período do século XIX, uma vertente do judaísmo chamada de judaísmo rabínico pregava era contrária ao sionismo, porque diziam que o sionismo estava trocando a Torá pela terra e Deus pelo Estado. Então, como eu sempre digo, o sionismo, o Estado de Israel, não é unanimidade entre os judeus. Então vamos separar as coisas aqui. Judaísmo é uma religião, sionismo
é uma ideologia política, um projeto político colonizador que usa de certos elementos dessa religião para se legitimar. Então, ser anti-sionista é uma coisa, é ser contrário ao Estado de Israel como ele é hoje, matando muitos palestinos, expulsando muitos outros. Ser antissemita é um preconceito contra judeus, árabes, muçulmanos, povos considerados semitas. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre essa discussão. E ser anti-judeu, anti-judaísmo é ser contrário à religião judaica. Eu não sou antissemita nem anti-judaico. Eu sou anti-sionista. Eu sou contra essa ideologia política que visa criar um Estado exclusivo para uma comunidade em troca da expulsão e da matança de uma comunidade que já está lá. Então o sionismo ele criou mitos como uma terra sem povo para um povo sem terra, que é muito contraditório. Então como é que a Palestina não tinha ninguém, então não tinha nem judeus lá no entorno de Jerusalém, uma cidade sagrada para os judeus? Contraditório. Nos próximos vídeos eu vou comentar então mais detalhes sobre sionismo, Estado de Israel e os mitos que envolvem toda esse projeto político colonizador. Curta, comente, compartilhe este vídeo se você acha que pode ajudar alguém a entender mais do que está acontecendo atualmente na Palestina.